Turma, como estamos? Hoje temos uma live que é quase uma aula de química. Deixa eu me organizar aqui, que esse negocinho de vez em quando sai do lugar. Olá, ei Paulo. Hoje temos uma aula que praticamente é uma aula de química, porque vamos fazer o teste real de como que é o uso das águas. O Rodrigo já entrou, já tem uma turminha entrando aí. Queria só dar um oi primeiro. Ei, Rosângela. Eva, boa noite. Ei, Marquele. Então, deixa eu aceitar a solicitação do Rodrigo aqui. Tem um arsenal montado aqui hoje. E eu confesso que... Olá, Opa! Uai, hoje boa nós, noite. hoje nós temos um sinal nível máximo. Nó, amém. Amém? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite, todo mundo que tá aí já acompanhando. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui, que minha voz já é alta, eu grito, né? Rodrigo, deixa eu te falar uma Oi. coisa. Muito bom ter você aqui de novo. Eu vou dar só uma, ver se eu consigo mostrar para a turma aqui a bagunça que está aqui hoje na minha mesa, aqui, ó. Tem tudo que vocês imaginarem aqui hoje, para a gente fazer os testes. Quer ver Eu a não sei, minha? quero. Ah, que legal. É bem isso aí, ó. As Massa. xicrinhas. Mário! Mário, adorei ver você fazendo live com o Gustavo. A Poli tá aí, tava sumida. A Poli tá viajando ainda, eu acho. Ei, Léo. Então, hoje a gente vai fazer na prática a, um chá que serviria para qualquer bebida, né, Rodrigo? Eu acho que serve para Exato. café, para vinho, para suco, ou seja, a água como elemento base para as bebidas e a importância que a área. Não faz isso com o Mário, Eveline, eu já parei o bullying com ele, tá? Não faz isso com o Mário. Maria Elisa, eu vou precisar muito de você aqui hoje para nos ajudar, porque vamos fazer na prática a diferença entre águas para a produção do mesmo chá. E, na verdade, é isso, né, Rodrigo? Sibeli, estava Exato. doida para te telefonar antes da live, para você assistir essa live, porque é do Rodrigo, da água. Vou ver se a gente posiciona isso aqui de um jeitinho melhor, mas só para as pessoas mais ou menos acompanharem o que a gente vai fazer. Aqui, se precisar, a É, gente mexe, né? vamos só fazer aquela introdução para falar um pouco sobre a água, depois a gente Ah, já Rodrigo, vai eu lá. Não acho que eu esqueci de baixar as suas imagens. tem problema, não. Não? Eu Se você esqueci. tiver daquela última, pelo menos a do TDS, ela ajuda muito. É, Mas vamos adiantar também que nós vamos fazer a tabelinha do vinho com a água, né? isso. Nossa próxima live aí, vinhos harmonizando, águas harmonizando com os É vinhos isso mesmo. A e gente vai. lançar a nossa tabela. Futuramente, daqui a pouco chega. É. Hoje nós vamos falar de chá, Eu preparei, na verdade, água aqui para dois chá. recipientes. E aí você vai explicar o que nós vamos fazer na prática, não é isso? Tá, eu vou só introduzir, Vanessa, Uhum. e acho importante que às vezes tem muita gente que eu vi que estava na última live, mas às vezes tem pessoas que não estavam, que acho que é importante, é igual a gente falou, como são conceitos novos e a minha profissão é uma profissão assim, relativamente nova também, o sommelier de água, ele estuda águas minerais e as águas minerais, cada uma tem sua identidade. E são Uhum. alguns conceitos que a gente acompanha olhando todo o rótulo no Brasil, a nossa legislação, todo o rótulo tem toda a composição química e no Brasil, que é o resíduo de evaporação, sempre está presente no rótulo, Uhum. ele, né, a famosa letrinha miúda, Uhum. sempre que você vê o resíduo de evaporação, eu sempre uso a sigla TDS, que acho que é mais prático. E em qualquer Uhum. lugar no mundo que você for, normalmente você vai ver resíduo de evaporação. Itália, resíduo seco, então varia um pouco, mas é bem próximo. E o TDS, que é o total de sólidos dissolvidos em inglês, que é a quantidade de minerais que cada fonte de água mineral tem. Uhum. Voltando àquele dia que eu comentei com você, hoje eu até peguei lá, que é a água Goiá, que é o terroir de Goiás, em Goiás, que ela faz vários rótulos, inclusive a água do Extra, que é a Qualitá.
Uhum. Então, é a mesma água, é uma água com o TDS de 10, porém hoje para o chá a gente vai usar, você vai usar uma outra, uma diferente de mim, mas Mas a você gente vai pode, usar. pode me falar, se você quiser, a Minalba tá ali, a Igarapé, Não, eu estou fazendo aqui, ó, vamos só posicionar um pouquinho melhor a câmera, que a tá? gente vai fazer o seguinte, a gente, assim como o vinho, a gente sempre faz do mais leve para o mais pesado. Aqui a Uhum. gente está com 9 de TDS, 109 e 272. No. Então a gente vai ver essa relação que no caso do chá, para o preparo, que aí isso também eu gosto de falar, Vanessa. Você Uhum. falou do café, harmonização com vinho. A gente está fazendo, são duas coisas totalmente distintas. Hum. A gente vai fazer nesse primeiro momento a produção da bebida, ou seja, a gente vai fazer a infusão de um chá. Você vai Uhum. fazer aí, eu vou fazer aqui. E depois a gente tem um outro momento que é a harmonização da água com os chás prontos. Hum. Isso também faz diferença, assim como faz na harmonização da água com vinho. Uhum. E você. E tem uns sommeliers aí, ó, por exemplo, o Flávio entrou aí, o Mário entrou, o professor Márcio Oliveira. Então, assim, quem está diretamente relacionado ao mundo do vinho, quem faz serviço do vinho, é, o sommelier tem informação básica, né, também da água. É, Água, eu e fui eu, convidado pelo Renato há 2 anos, eu já tenho feito aqui na BS Minas, né? Que eu sou de Belo Horizonte como você, quem não me Uhum, conhece ainda, mas na BS Minas a gente já tem na formação de sommelier de vinho, tem uma uhum, aula de água, que eu mostro exatamente isso, que no serviço, acho que é função do sommelier ele indicar para o cliente não só qual vinho harmoniza com o prato ou vice-versa, mas ele também não pode, ele tem que deixar, eu até começo, o primeiro slide nunca mais oferecer aceita água com gás ou sem gás. ah, Você é. está limitando, é como se você oferecesse um vinho tinto ou branco. Você quer um vinho Ponto. tinto ou branco? E aí não É, te dá mais nenhuma opção. Na não verdade, precisa. depende do público É, também de começar a fazer uma exigência que é, maior. Vou exatamente, pegar as porque outras aqui, tá aqui bem pertinho. tá. Aqui só Então, para esticar assim, meu braço. fica a critério do restaurante de ter a água que ele bem escolher, acaba sendo uma parte um pouco comercial, até por praticidade. Uhum, Mas a gente já está vendo, aquele dia a gente viu, né, Vanessa? Eu mostrei para você que já tem restaurantes pelo mundo que estão lançando suas cartas de água. uhum. E a gente começou, Então, depois a gente conversou antes da live, depois da live, a gente falou muito sobre o uso da água na confecção de bebidas. E tá até tão é, eu, perto aqui a garrafa, eu quero até comentar. Gente, é tá porque dando eu. para você ver aí, Vanessa? Tá, já é o Aquele dia a menu? gente. Não, aquele dia a gente não falou. Isso aqui é um manual da. Ih, fugiu o nome. Da Associação Internacional do Café, Hum, da SCA, que é hum. só de água, só a qualidade da Olha. água. Só que aí o que acontece? Americano ditando qual que é a água que eu tenho que fazer o meu café. Ah, Aquele dia a gente conversou, a gente viu que as águas que eles têm lá são totalmente diferentes das que a gente tem é. aqui. Então eles, aí depois conversando com mais especialistas do café, eles falam assim, não, Rodrigo, o que acontece? Para a competição, eles pegaram uma Hum. faixa de água que Igual o professor normalmente Márcio você perguntou sobre a competição do vinho, se fazia diferença. fazer no vinho, a harmonização faz. Mas para o café, já tem uma outra turma começando a discutir que se você pega uma água que se comporta, que a gente vai ver aqui o comportamento com o chá, se ela está muito pesada, às vezes para um café muito frutado, um café que teve uma torra mais leve, não foi aquela torra intensa, acaba que se você pôr uma água muito pesada, ela vai acabar destruindo o que aquele café tinha para oferecer. Uhum, E tá. é o que a gente vai fazer aqui no chá. Por exemplo, hoje eu estou aqui com o que eu adoro, que é a Camélia Cimelis aqui Da, a Camélia é a Chás. sommelier do chá, né? Exatamente, a Dani Perdigão, ela sabe que eu gosto, que é um chá oolong. Uhum. Eu adoro esses chazinhos, os meus porque acabaram. Eu adoro a Casa do Chá em São Paulo, os meus acabaram e eu não fiz Então, reposição. você tem que conhecer esse espaço da Dani que você vai apaixonar, porque assim, são chás mesmo de camélias
E a Dani, junto com a Ju, que é a Ju Vitoriano, ela tem outro perfil que é o Dali Chá, que ela, Uhum, depois que a gente faz a infusão, quando você tem um chá especial, que é esse caso, a uhum. folha aguenta até 3 infusões, Vanessa. E Que depois de legal. fazer essas 2 a 3 infusões, você ainda pode usar a folha para fazer, que é o que a Dali Chá faz, depois se você quiser dar uma olhada no perfil, é super interessante, que é para fazer ou drinks ou gastronomia. Ela Uhum. usa como se fosse ervas mesmo para temperar. É super legal o trabalho que as duas Adorei fazem. isso. Vamos Então, para a assim, prática aqui. Eu vou tirando as vamos. águas que eu. Ah, não, aí eu estava falando sobre bebida. E essa vodka Isso, aqui é uma vodka cuja água, tá vendo? Isso aqui a profundidade a da profundidade retirada da água na rocha, que são 1.637 metros de de profundidade, para profundidade. tirar a água para fazer essa vodka. Olha que E louco. aquele dia que você me mostrou, eu falei que a média nossa aqui é em torno de 60 a 100 metros de profundidade. Imagina. Então, imagina Nós já mil e falamos da trezentos. água pedras na última aula. Isso. E aí eu vou fazer o chá hoje com a Viva e com esse Ferrier, é isso? Eu. Se você quiser fazer com as duas, eu vou fazer com as três, que eu já deixei preparado com três, Não, mas até meus para a gente equipamentos ver. aqui são mais limitados que os seus. Vamos lá. Tá. Então, nós vamos Vou. começar com a Viva, Ah, com 9 de TDS, lembrando que a gente começa da mais leve para mais pesado. tá, eu vou deslacrar a minha. Eu, como testei mais cedo, gente, o medo de dar errado, eu abri a Esferrier, deveria ser, obviamente, uma água lacrada, como tá essa aqui, mas é que eu quis fazer o teste, As tá? Viva. Eu não tinha duas Esferrier, mas eu quis era testar mesmo. Vou fazer uma medida inteira do meu copinho de vinho do Porto aqui, para ficar a mesma quantidade de água. Eu vou fazer a minha com um saquinho inglês, né? Tá. Aí eu vou Que o colocar seu, o aqui no seu vai lugar que vai ser, ferver, ó. você vai ser infusão. Você vai cair 2 gotas pro lado de fora. Então eu vou começar a ferver minha água aqui. Eu tô com um relógio Vanessa, aqui na minha dá para frente. você ver daí? Dá para você ver daí, Vanessa? Olha a Dá. maravilha que é essa Que folha. lindo. Você não tem noção do aroma que já está aqui. É, Pode mexer, não. que lindo. Ei, degusta. A Leinha tá aqui, ó. Amores. Ela tá... Oi, amores. A ideia aqui hoje, então, é fazer um mesmo chá com diferentes águas para a gente mostrar a diferença. O É, comportamento que o chá tem quando ele é infusionado com águas diferentes. Tá. E aí eu vou ferver na hora. Eu vou controlar o tempo que eu tô com um reloginho aqui na minha frente. Eu Eu tô também com pus um um aqui. ebulidor pequeno, tá, gente? Assim, ó. Eu já vou fazer o primeiro aqui. Eu tô com um ebulidor pequenininho. Quando a água ferver ali, eu vou colocar o meu saquinho, que é um saquinho normal, que eu quis fazer com esse tipo, para dar para mim a oportunidade para as pessoas de conhecerem os dois tipos de chá, tá? Exatamente. E, Rodrigo, na hora que fica pronto, eu vou fazer aquela velha pergunta que eu já fiz. Eu falei assim, não é possível que é assim. Nós vamos falar sobre a cor do chá, gente. Se faz diferença um chá mais escuro, um chá mais claro, qual que é melhor, qual que é pior, o porquê Aí, disso. e vale, Vanessa, que chá acho que todo mundo tem em casa. Então vale É, todo mundo fazer esse experimento, porque ele é interessante, porque aqui a gente vai conseguir mostrar a cor. Mas o aroma e o sabor é só experimentando. E é incrível. e tem gente de E cervejaria aí também, ó. Provavelmente a relação é a mesma, né? A gente está falando. cervejaria, na verdade, Vanessa, depende do estilo de cerveja, tá? Tá. No E caso do chá, você tem que lembrar que o chá especial ele é só feito de uma folha, que é a Camellia similis. Uhum, E por ser uma folha, uma erva, o que a gente vai fazer aqui, já vou dar um spoiler um pouco, uhum. adiantar, a gente vai usar águas com mineralidades diferentes e a gente vai ver no olho aqui, todo mundo que está acompanhando, que a água que tem A minha maior. ferveu aqui, Rodrigo. Eu vou desligar meu ebulidor e vou passar Eu meu já estou chá indo lá para a minha para dentro. segunda aqui. Vou passar para a segunda aqui. Vou pôr lá, gente. Aí eu vou contar ali os minutinhos necessários. Tampei o meu chá lá dentro, ó, para ele poder tomar cor. E eu vou contar o tempo para os dois chás ficarem ao mesmo tempo. E agora eu vou colocar a outra água. A outra água é a Esferrier, no caso, não é isso? Que Isso. tem um TDS mais alto.
Ela aí, dá até uma conferida, Vanessa, eu não lembro de cor, ela vai ser parecida com a São Lourenço que eu Não, tô o aqui. TDS dela eu olhei 220/17. Resíduo de Então, evaporação a 180 graus, é isso. exatamente, Tá. 200 e 220/17, 220. Tá. tá? Você tem um aparelhinho para medir a realidade, né? O que está escrito com o que está ali do lado de dentro, de verdade. Isso aí. Então, aqui, ó, essa é a minha segunda água, mesma quantidade. Vou colocar aqui e vou ligar meu ebulidorzinho. Isso. Estou contando o tempinho ali para quanto tempo o outro fica pronto. Eu vou colocar em 2 copos, gente, idênticos. Não vou colocar em xícara, porque eu não tenho xícara transparente, tá? E aí nós vamos mostrar aqui. Deixa eu puxar isso aqui mais para próximo de mim. Aqui hoje Ó, é uma bomba, né? eu tô com o cronômetro aqui e o meu primeiro acabou de ficar pronto. E o mais interessante, Vanessa, que aquela pérolazinha do chá que eu te mostrei, ela abre, Que lindo, a plantinha abre a flor. a Que folha lindo. abre. Vou te mostrar agora, quer ver? Olha se dá para você ver aí, Vanessa, no prato ela aberta. Olha, Olha, que aquela lindo. pérola, umas ainda estão meio fechadas, tá vendo? Ah, Mas a elas, a Elisa deve estar grande... delirando ali, porque ela é professora de química. A gente descobriu que ela era professora de química por causa da Luísa da Casa do Vinho, que foi aluna dela. E aí eu falei, Elisa, você entra lá na live que nós vamos fazer pergunta técnica para você. E aí ela, como professora de química, quis entrar, claro, para nos fazer companhia, mas olha, eu já vou desligar minha segunda água, tá? Tá, eu vou para minha terceira aqui pra gente. E vou colocar o chá, então, na segunda água. O mesmo chá, porém, com a água diferente apenas. Você vai fazer 3 chás, né, Rodrigo? Eu tô indo pro terceiro agora, vou esquentar a água do terceiro. O meu tempo aqui do meu primeiro chá acabou, eu vou tirar o saquinho dele. Então, tô tirando o saquinho do primeiro chá, que é a primeira água minha viva. A Luciana também é química, né? Ela tá aí. Ah, que legal, Lu. Lu, então, eu não sei se você assistiu a outra live a gente falou de várias águas, né? Falamos de todas que estavam disponíveis, a Igarapé, Cambuquira, Caxambu, todas as diferentes TDS, falamos sobre as fontes mineiras, falamos sobre a Viva, que é a água que eu prefiro, é a água que eu mais gosto para beber, não é merchan, é porque eu encontrei o Rodrigo e por coincidência na vida, ele trabalha nessa empresa, eu falei, agora eu tô feita. Porque a cambuquira, cristal, falamos de todas da. E a pedras? A pedras era mais salgada, que a Leinha ama. A água que a Leinha ama. Que a gente até falou da Leia na outra live, né? Posso A pôr Leia. aqui no primeiro. Aqui já não está infusionando mais, então vou colocar só para ver a cor. Eu vou mostrar a cor aqui para vocês e vou virar lá na taça. Vou virar na taça e depois eu Vanessa, ponho as duas juntas. Oi. e você falando de água brasileira, acaba que assim, a referência do chá é a os chás chineses, japoneses, a parte oriental. Mas aqui em Registro, o Brasil já está começando a fazer bonito aí, já está saindo. Alguns chás em Registro, São Paulo, eles já estão colhendo folhas de camélias, já estão dando bons resultados, já tem alguns anos. Porém, agora eles já começaram a equilibrar, assim, eu recebi esses chás, experimentei, estão muito, muito bem feitos, está muito legal. E assim, não está perdendo muito para o chá de fora, não, porque acaba que assim, um chá especial ele ainda é caro por causa de importação, né, Vanessa? Importação acaba detonando. Então, assim, para quem quer às vezes migrar aí daquele chá de saquinho de folha e um chá especial, acho que vale a pena procurar porque eu não conhecia, quando comecei a trabalhar com água, fui estudar e vi que tinha essa parte da água com chá, que a principal referência de livro, que é um chinês, deixa eu lembrar o nome dele, Esse já esses vai nomes contar o chineses. segredo do resultado final?
Ainda não. Hum. Lu Yu, Ah, gente, mas ele é responsável. todo nome chinês é isso mesmo. Não, mas aí quem é do chá sabe o que eu estou falando, Vanessa, porque tem que falar bonitinho. E é, é até hoje o manual do chá principal. Todo mundo que trabalha com chá tem esse livro, Que que é chique. o clássico do chá, que chama. E tem uma frase dele, que eu separei aqui, que eu até uso nas apresentações quando eu faço essa apresentação de chá, que eu faço questão de falar. A frase do livro é: a água da montanha é melhor, a água do rio é de qualidade média e a água de poço é de baixa qualidade. Ou seja, é o que a gente está falando. A água da montanha é aquilo que eu te expliquei. Ela vai, infiltra na montanha e está correndo, é uma fonte de água mineral. Quando ela é de rio, já é água superficial. Ela está correndo, mas ela é uma água de superfície, ela acaba tendo aquela poluição, ela contato com externo. E a Hum. água de poço é aquela água no caso, o poço, depois eu fui aprofundar, é a água que, não de poço perfurado, mas aquela água de poço que ele chama reservatório, que fica ali Uhum. empoçada. Então é exatamente o que a gente Entendi. falou. Água mineral, Tô virando meu segundo chazinho aqui o no meu, copo. deixa eu ver aqui. Tá prontinho a minha fórmula. Ai, peraí, deixa eu Três só. horas. A minha fórmula tá prontinha. Já posso O mostrar a meu também. minha? Tô com vontade de Calma, mostrar. vamos Porque mostrar deu aqui. certo. Ou seja, você Eu, não mentiu pra mim. eu falei. Eu te falei. Eu Olha vou só, mostrar na galera. xícara. Eu fiz na xícara grande, mas eu vou passar para as xícaras pequenas. Antes de passar, eu vou mostrar. Ó. Tá dando para ver, Vanessa? Eu vou Mas passar olha o para as meu, que transparentes. máximo, Rodrigo. É sensacional. E a mesmíssima medida de água. Deixa eu tirar ela do pires aqui, porque eu levantei pelo pires por medo de estar muito quente, né? Mesmíssima medida de água que foi feita a receita, né? Opa, aí, ó. O mesmo chá. Oi, tô colocando fora da câmera. Mesmo chá. Não é isso? Explica É. agora. Se eu fosse uma pessoa. Eu queria entender o seguinte: todo mundo escolheria o chá mais escuro porque puxou mais chá do saquinho. E aí? Na verdade, você oxidou mais a planta. E o que que aconteceu com esse chá? O chá oxidado, ele tem. A gente tem chá oxidado, mas a planta é oxidada na produção. Tanto é que é o que diferencia um chá do outro. Chá branco, chá verde é a evolução, né? Chá branco, chá verde, chá preto. O chá preto ele é mais oxidado, mas é a folha oxidada lá na produção. Agora, quando você vai fazer a infusão, o que você fez aí, Vanessa, na verdade, você Que é isso aqui, queimou na mais a verdade, ó. folha. Você queimou mais a folha, automaticamente você extraiu, além do chá, você extraiu mais o que ele tinha e ele acaba amargando. Aí, além do amargor, você vai ver isso, se você levar agora ao nariz, você vai sentir que o aroma do primeiro, ele é Ai, muito mais... é. Parece que aqui. Parece que aqui tá mais Deixa torrado mesmo. E aqui tá com mais a expressão de uma folha mesmo. eu ver Gostei aqui. disso demais, gente. O mesmo chá, com a mesma medida de águas diferentes, né? Menor quantidade de princípio ativo, como, Lu? Explica isso aí que você está escrevendo. A Lu, mas a Lu, mas a Maria Elisa estão escrevendo ali as partes químicas delas. Aí, dá dando para ver. São os 3 chás seus, né? Tá dando para ver? Tá. Acho que Perfeito. essa luz minha aqui tá forte. Na xícara com fundo branco não tem erro. A minha, deixa eu pôr um pouquinho para trás para ver se a turma vê direitinho. Deixa eu empurrar meu laboratório aqui. Olha lá, Vanessa, tá dando pra ver aí, tá? Tá, perfeitamente. E Deixa o eu ver seu minha chá luz. também parece ser um chá mais delicado que o meu, né? O meu é mais colorido, olha lá, gente. É isso aí, ó. É que eu tô te falando, a folha, ela é mais delicada. Quando você pega esse chá de saquinho, ele já tem um outro processo. Então ele acaba sendo, dando essa. Mas o seu ficou perfeito.
Ai, eu adorei Porque, saber isso. Porque eu tinha testado antes, só para o pessoal não sabe, achar que eu não tinha vou beber um testado. chazinho, tá? Eu tinha testado o Vou meu chá beber. com um pozinho aqui, ó. Eu tenho pozinho também no meu saquinho, só que o meu tinha ficado muito, muito escuro. E aí não estava dando para poder fazer uma percepção tão aprovada. Uai, você vai beber um chazinho aí? Hoje é meu dia de beber Aí eu chá na vou. live. Ah, tem outra, tá, Vanessa? Você toma cuidado, você que é elétrico igual eu. Chá tem cafeína, tá? Ah, As pessoas ficam entendi. bebendo chá para dormir, isso aí é Hum, bom. É, eu fui descobrir também, começando a conversar com o pessoal de chá, falei assim, hoje eu vou tomar um chá à noite. Eles, não, pelo amor de Deus, chá tem ali, olha, cafeína. ali a professora, a Luciana, que também é a química, está falando que quanto mais oxidado, menos quantidade dos óleos essenciais da planta. Aí, Sensacional isso. E aí, assim, agora vem a pergunta, né? Porque a gente fez aqui uma experiência hoje de apresentação ó, praticamente o química. último, a boca fica até. Eu não provei ainda, vamos ver. Prova e faz análise pra gente aí, ó. Tô Mas que curioso para ver. realmente a delicadeza do sabor desse, eu tomo esse chá quase todos os dias, eu tomava ele quase nessa cor. Bem-vindo ao seu novo mundo, então. Não, o Rodrigo, não é tão novo assim, é porque a gente insiste no erro, né? O mundo Na das águas. verdade, na verdade não é, insiste no I. Sabe o que que Bebel, é, Vanessa? o mais oxidado é o mais escuro. Esse chá aqui é o mais oxidado é o mais escuro. Ou seja, ele tem menos propriedades reais da planta, que são os óleos essenciais dela, e o chá fica, como diz o Rodrigo, mais queimado, mais oxidado, né? Não, o É, mais escuro é a água esferrier, gente. Tá aqui, ó. A ordem é assim, ó. O mais escuro é esferrier, o mais clarinho é a água viva, tá? e aqui eu fiz, e não é para falar que a que tem maior TDS é pior, não. Ela não é ideal para chá, mas é Uhum, aquilo que a gente falou na outra live. É a água aham, que você tem. Então, se você tem a oportunidade de procurar ou uma água diferente da que você consome normalmente, dia a dia, igual aqui a gente está fazendo com garrafa, mas quase todas essas águas têm garrafão de 20 litros. aham, Então, para você consumir no dia a dia, igual a gente falou, inclusive, se eu vou ficar comprando garrafinha para ficar fazendo degustação de vinho, esse tipo de coisa, não, a gente compra garrafão. Então, eu aham, falo que as pessoas vêm com aquela máxima, né, Vanessa? Tipo assim, é luxo ficar bebendo água mineral. Não, eu já vejo que não é bem por aí, que é essa informação que a gente está passando. Que se a uhum. gente tiver esse investimento, porque se você faz um investimento de comprar um chá desse, importar ele para fazer ele oxidado, é melhor fazer o sachê daqueles que a gente compra qualquer um, do mais Exato. baratinho, Podia ser entendeu? um Então, modelo leão. Aliás, é, outro dia eu fui tomar um chá para me acalmar, tava escrito mate nele. Eu falei, pronto, era tudo que eu precisava, mate. mate alguém, né? Mate alguém. Agora, Vanessa, uma outra experiência que nós vamos fazer, a gente está com os chás prontos, agora nós vamos harmonizar para você ver o tanto que eles vão mudar no seu paladar. Você vai aproveitar que você Ah, tem mais uma. ele pronto com a água. Você Ah, vai fazer igual a gente faz o vinho. Você então vai deixa eu pegar umas beber. taças aqui atrás no meu Tem boteco. uns- Porque agora sim, minha casa uma- virou a produção de live. Live. é, Vamos lá. E agora eu faço o quê? Com qual água? igual a gente faz a harmonização de vinho com outra bebida. Você vai beber, lavar a boca A mesmo com a mesma água que água. eu fiz o chá? A mesma água você vai. Não, você vai pegar mais leve, no caso a sua também viva, de Uhum. 9. Você vai lavar a boca, beber o primeiro chá. Depois você vai lavar a boca de novo e beber seu segundo chá. Tá. Igual a gente faz no vinho. Exatamente. E aproveitando que eu tô com sede também, né? A gente mata. Faz um Listerine básico na boca com a água pura. Essa água é Você muito deliciosa, você gente. lembra, você lembra do primeiro aroma que você tava na boca do primeiro chá, né? Lembro. Ele vai, Isso eu ele vai lembro. mudar. O meu mudou, não sei o seu. Ele entrou mais plano, mais É, direto. agora vai para o segundo. Eu já vou para o Ah, terceiro direto.
Não, não dá não, Rodrigo. O trem é amargo demais mesmo. Agora, pega a Esferrier, que é a sua terceira água, segunda água, eu já Aham, vou para a minha terceira. tá. Põe num copo e faz a mesma coisa. Nossa, mas o amargor fica igual um tanino na língua. É, agora, com essa água mais pesada, ela vai limpar bem seu paladar. Vamos lá. Então, esse amargor vai acabar, mas lembra da sua memória aí que você, do seu primeiro chá. Olha como é que você vai harmonizar errado. O que vai acontecer? Você vai destruir seu chá. Impossível! O negócio virou um intragável. Agora, Rodrigo, bebe um pouco, Vanessa, bebe um pouquinho de água separada de coisa, que é bom que você vai limpar de novo. Dá esferria mesmo. E vai no aroma. Você vai lembrar que o primeiro chá estava com aroma bom. não Olha tá como é que ele mais, já pensa. acabou. Lembra do espumante que nós fizemos nas Ah, acabou o luvinhas? aroma. Agora, olha que interessante. A água que você fez, o outro chá, ele não estava o melhor. Mas agora ela vai ajudar essa harmonização. Como ela é a mesma água, essa vai ficar um pouquinho melhor, mas também não é o legal. Mas, Aliviou o chá. exato. Ele não está Aliviou o chá. amargando. Não tá amargando tanto. Gente, tô assustada, porque o negócio foi intragável mesmo. Um amargor que foi lá pro fundo da minha garganta mesmo. Agora, essa água mais pesada, com o chá feito dela, deu uma aliviada no chá. Equilíbrio, né, Vanessa? Você lembra que a gente falou semana passada que eu até comecei a usar o que você tem falado nas lives que eu vi outro dia, a pessoa perguntando, eu harmonizo o bacalhau com o quê? Se fosse bacalhau é vinho de Portugal, um vinho Depende da encorpado. receita, é a primeira resposta, né? Depende da Mas eu falo receita. assim, se você está fazendo com essa água, se você vai harmonizar com ela acaba equilibrando. Mas você vê que o chá, quando ele é feito com a água ideal, ele não, se você harmonizar com qualquer outra água, eu vejo isso muito. As pessoas às vezes se preocupam em fazer a água, só que aí na hora que vai beber o chá, bebe com a água do purificador da casa dela. Que é aquela história que você não, eu tinha mandado para você hoje do que acontece muito do, do que acontece com cloro. Você tinha que. Rodrigo, e para cozinhar? Então, vem a velha pergunta, né? Para cozinhar, É, a água da torneira desestrutura a comida, modifica. Como que é isso? Ou seja, a água da torneira para a gente tomar. Porque você falou de um salão de beleza em São Paulo que enxágua o cabelo com o água último mineral. enxágue. O É, o último último enxágue. enxágue. É, Pois para não é. deixar. Mas aí você chega em casa e o cabelo já vai ficar assim, porque no O que eu tinha te máximo. mandado chama, até puxei aqui, ó, chama clorofenol. É um off-flavor que ele é muito conhecido na produção de cerveja. Uhum. A Lembra que a Bela, gente comentou? só um minutinho, a Bela Cambraia provavelmente é café Cambraia, né? Se aplica, nós só estamos fazendo com chá, porque o chá dá a possibilidade de ver o translúcido da cor e a intensidade de cor. Mas a matemática da receita, digamos assim, funciona para tudo, né, Rodrigo? Nós... Mais ou menos. Não, Vou estou te falando corrigir um assim, para pouquinho. café, para. É, Estou falando assim, a no caso, no química. caso, no caso do chá, igual eu falei, o livro do cara tem mais de não sei quantos milhões de anos. O cara é 800 antes de Cristo, o meu amigo Lu Yu. Você tem ideia? Ele fala, é a água mais pura, ou seja, que tem menos minerais, menos nitrato, menos tudo. Hum, Ah, então é água destilada. Não, peraí, tem que ter um pouquinho de mineral também, porque ela precisa de fazer a reação química. A pessoa da química uhum, aí me corrija se eu estiver errado. No caso de café, eu vejo que café, a gente ainda está conversando, eu tenho conversado com muitas pessoas do mundo do café, o café tem outras coisas que influenciam. O chá, igual eu te falei, o chá especial, ele só é dessa folha, Vanessa. Não tem outra. É sempre uhum. essa. Ele só tem a forma de oxidar lá na produção, se ele é branco, se ele é oolong, se ele é preto, se ele é verde. É só isso. No Hum. café, não. O café tem vários tipos de grão de café,
tem torras diferentes, métodos diferentes. Então, a água para o café, a gente já está estudando e fazendo alguns testes, provavelmente vai ser igual a cerveja. Você quer um estilo de cerveja, você tem um perfil, tem um programa que faz isso. Programa, você coloca lá, aí você pega aqui, tô com a água com esses e esses minerais. Você coloca nessa planilha, ela já fala, olha, você tem que corrigir esse mineral para... Qual cerveja você vai fazer? Hoje eu vou produzir esse estilo. Ó, Então, só assim, uma o interrupção café... de novo. Uma pequena interrupção de novo. O pessoal da Argentina está aí, de Buenos Aires não, claro, do Passionate Wines de Mendoza, e eles têm plantio de chás. É uma parte do projeto deles é de chás. E a gente poderia ter até falado sobre isso mais profundamente com eles também, porque aqui estamos fazendo o mesmo chá com duas águas diferentes para quem está chegando agora. E fizemos depois o chá com a mesma água para beber e o chá com a mesma água para beber. E aí perguntamos sobre o café. E aí o Rodrigo está explicando sobre café. O café, Vanessa, eu vi ela até colocando aqui que aí tem várias questões, que é a moagem, a torra, a temperatura da água. Porém, o café, como ele tem várias vertentes e o maquinário, porque a água não, a água é química. Você coloca para fazer a análise química e está no rótulo, né? Então, assim, é mais simples. Agora, a análise do grão de café, Vanessa, é praticamente assim, tem poucas máquinas no mundo que fazem essa análise química de conseguir essa parte. Então, você vê que o pessoal de café, eles fazem muito o cup, que é a boca. Mas é aquele negócio, são seres humanos, eles treinam, só que é isso que dá o parâmetro. O Carvalho está falando ali de um produtor da África do Sul, que é o Boykenhuis Kloof. O Boykenhuis Kloof é um cara que, quando a gente vai fazer a visita nele, uma das primeiras coisas que ele fala da importância da produção do vinhedo dele está relacionado à água que ele utiliza, se necessário for, para fazer a irrigação. Nós fizemos uma live aqui há um tempo atrás com um produtor da Cantu, né? E ele falando sobre a água do deserto de Huasco, no Chile, que ela não era apropriada para fazer irrigação, porque de tanto sal ela tinha, ela matava a planta. Ela matava a planta. Matava a planta, então não adiantava. E aí eles... aquele videozinho que eu te mandei do aplicativo da James. Exato, Então, ficou mudo. Rodrigo, ficou mudo. Mudo. Se for o caso, você sai e entra de novo, tá, Rodrigo? Conversa comigo. Olha, voltou? Voltou. Voltou. Às vezes o fone que mexe. Então, é muito importante a gente entender que isso faz parte da composição, por exemplo, do terroir. Do vinho, e Vanessa, eu estou vendo que muita gente está conversando, falando, perguntando, é tudo muito novo para todo mundo. Eu não sou o dono da razão, eu fiz o curso de sommelier de água, então eu me especializei em água, e as pessoas ficam assim, Rodrigo, qual que é a melhor água para o chá? A gente pega essa referência, pega e tenta traduzir um livro de mais de 1000 anos, o que é uma água mais pura para ele, então a gente começa a entender, a gente fez essa experiência. No café, tem se evoluído muitos métodos, isso tudo, então agora já começa a haver o ajuste de água, igual eu te mostrei aquele livro mesmo do café, que para competição eles fazem uma faixa de... Pra você ter ideia, Vanessa, a faixa de água que eles pedem lá é 147 de TDS. Você viu? Entendeu? Então, assim, tem um pouco... Então, vale muita discussão ainda. Hoje é mais para aflorar mesmo isso na cabeça das pessoas. E a pessoa lá do café, eu esqueci o nome dela. A Cambraia. Cambraia, ela falou, depois que você respondeu, você estava falando sobre... Na mesma pergunta, ela fez uma outra pergunta que eu acho interessante. Que eu procurei em referências de todos os lugares. Quem que foi o danado que inventou a água com gás antes do café? Isso, ela perguntou. A água com gás antes do café. Fala aí pra gente. Vanessa, eu particularmente, desde quando eu comecei a degustar café, eu nunca entendi. Não seria para limpar essa petilância? Ela dá uma limpada? Você não limpou com a Esferrier aí para você beber seu último chá?
Hum, Não limpou demais? Que acabou com o seu primeiro chá? hum, Então, se você pega uma água, você lembra que a gente falou? Uma água gasosa, às vezes não, a grande maioria artificialmente gasosa, você lembra na primeira live? O uhum. gás, o CO2 artificial injetado, ele tem um sabor metalizado. Então, para que você vai julgar uma coisa metalizada na sua boca para você degustar? Aí você pega um café, um bourbon amarelo, de torra média, café super floral. Você joga uma água com gás, você sente, você fala assim, insuportável, não tem jeito de beber esse café. Aí é Entendi. onde que... Então, assim, eu vejo que é muito aquela coisa do italiano, que é fazer a torra muito torrado e tem o shot de água com gás para lavar. Porque eles têm essa mania da água, lá tudo é água com gás. Lá você não bebe, você acha água natural lá, eles até te assustam, porque a água deles é com gás. Eles estão Uhum. acostumados com aquele negócio, é a pessoa do local. É. O, Gente, o pessoal tá falando ali, a Lu falou um pouquinho antes assim, não, tomem cuidado com a água pesada. Rodrigo, eu nem vou contar essa história de novo. E o Léo tá assim, na Argentina, a água com gás vai depois do café. Aí ele falou uma palavrinha mágica que é a Argentina, e a Lu falou sobre água pesada. Eu queria que você falasse para a Lu e também para o Léo qual é a nossa conexão sobre águas. Conta para eles aí. Como que a gente começou a nossa começa, história, né? você me procurou, a gente encontrou em alguma degustação de vinho, alguma coisa da BS, se não me engano, e você, sabendo desse trabalho que eu fazia, você me falou assim, o que acontece? Que toda vez que eu vou para a Argentina, eu me sinto inchado, eu me sinto pesada, Eu aí só eu fui posso te beber a água mostrei, Eco de Los Angeles, porque a Vila Vicência é o caos para mim, né? é, que aí eu te expliquei, Vanessa, o seu organismo está acostumado com a água da sua região. Ou seja, hoje mesmo eu medi aqui a água com cloro da minha pia, ela tem 60 de TDS. Então, assim, você vê que é uma água que o TDS, igual eu falei, são vários conceitos, o TDS é o principal, mas ele não é o único, a gente olha outras coisas. Então, o cloro, ele é um mal necessário, mas assim, você vê que a água não está com TDS tão alto. Hum. Então, água pesada depende para que você vai harmonizar. É a mesma coisa. Quantas pessoas, Vanessa, você conhece que falam assim: nossa, odeio vinho tal porque ele é muito amargo, ele é terroso. Ou seja, a pessoa ainda não está preparada, ela não entende ainda que aquele vinho precisa de alguns processos. Como diz você, às vezes é um infanicídio, né? Que você fala, É, ele foi isso. aberto na hora errada. É. Tem várias coisas, assim como água. A gente fez um teste, não é porque uma é pior do que a outra, é só o momento errado que você está Ou entrando. uso, ou É, harmonização. Aqui a água esferrier tem as suas igual, colocações. Nós não estamos fala, incriminando a água, né? fala, Professor, fala com alguém que mora em da Vila Vicência, que você não. gente, eu e É a o que eles bebem Eveline todo quase dia. brigamos com o taxista. Porque o taxista colocou a água Vila Vicêncio como o ídolo da Argentina. O lugar Mas mais é. lindo de visitar. O professor Márcio está falando ali que nas degustações de vinho, primeiro você bebe a água com gás para poder ativar as papilas gustativas e Exato. depois, durante as provas ou as degustações de vinho, tem que ser água normal sem gás. Exatamente, pelo aquele motivo que eu te falei. O gás, ele querendo ou não, eu falo que ele fleta a língua, ele deixa ela lisa. Então acaba que, em vez dela o gás está ajudando, ele atrapalha. Na verdade, ele Uhum, lava mais do que tinha que lavar. Então é igual uhum. o professor Márcio falou, a gente faz essa primeira lavagem, mas depois, por exemplo, antes do primeiro vinho, que normalmente a gente começa pelos brancos, a gente vai e pega uma água ideal para ele. Se você vier com a boca lavadinha com água com gás e já for para o primeiro vinho normalmente ele não vai ter uma boa pontuação. Uhum. Você vai lá na prancheta, você vai falar assim, tá faltando estrutura no vinho. Na verdade, a sua boca não foi estruturada para degustar ele. Entendi. Agora, essa experiência do depois do chá, que isso você não tinha me contado que ia fazer, que era harmonizar o Ué, chá com mas a água. Tô sem, chocada, sem, Rodrigo. a harmonização, Vanessa, ela é, para mim, eu acho que é o mais legal. Essa produção, eu não gosto de entrar nela muito, porque, assim, tem que entender um pouco mais de chá, entender um pouco mais de café. O pessoal da cachaça, quando eu fui na Expo Cachaça, ficaram em cima de mim para produção de cachaça. Então, assim, eu estudo água mineral
a turma de química, eu sou publicitário, o pessoal de química, e sabe o tanto que é complicado se estudar química, que é complexo e é muito número. Então, assim, eu foco mais nessa parte, e na parte histórica, que eu acho muito interessante, que a gente conversou, que as águas minerais, elas se perdem, as histórias delas, que eu estou tentando fazer esse trabalho meu, que é educacional, que é para mostrar que todas as águas minerais têm o seu lugar, não existe a melhor ou a pior, a gente só tem que entender onde é que elas têm que entrar, e todas elas têm uma história muito rica que é mal contada. Que no mundo do vinho a gente sabe que tem lindas histórias muito bem contadas que acabam valorizando o produto. Assim como está acontecendo no café. Você pega um pacotinho de café desse, Vanessa, vem hoje em dia um café de terceira onda, ele vem, o café especial, ele vem em altitude, o dia que colheu, a pessoa que colheu, ele vem rico de informação. Que é Agora hoje... vamos defender aqui quem achou que essa água era pior. Essa é a água adequada para beber um Barolo, não é isso, Rodrigo? Você disse da última vez. É a água adequada para um Barolo. Ou seja, é a água que vai suportar o vinho Barolo. Então, a gente não está fazendo aqui um teste de água boa ou água ruim. Nós estamos fazendo um teste. Se você me chamar para fazer isso, eu nem participo, porque não existe isso. Tanto é que na competição, existe uma competição, igual qualquer outro produto, as águas, aquela tabela do TDS, que é super baixa, baixa, média, alta e muito alta, as águas, elas são só de acordo com a sua faixa de TDS. Ou seja, as super baixas são todas aquelas que vão ser degustadas. Aí vai ser olhado qual que está melhor estrutura para a boca. Mas elas são, igual a gente tem espumante, branco, tinto, alguma coisa assim. No caso das águas, elas são classificadas pelo TDS delas e elas não competem. Eu nunca vou pôr uma Esferrier dessa para competir com essa Vivo. Elas não estão na mesma classificação. Então, Rodrigo, quando a gente fez as primeiras experiências das taças Riedel, aqui eu fiz no Brasil, uma das primeiras experiências que eu fiz, não usava nem o vinho para fazer a experiência. Você usava só a água, com vários tipos de taça Riedel. Você me contou isso. Então, olha que emocionante. Aí você tinha uma percepção real de uma água, do peso, da leveza, você tinha o sabor metalizado, do sabor mais elétrico. Então, quando a gente faz a mesma água em várias taças diferentes, aí a gente começa a perceber uma coisa que todo mundo acha que a água é insípida, como é que você fala? Inodora e incolor, e não tem nada disso. Na verdade, isso é o pré-requisito, os 3 pré-requisitos para a água ser potável. Agora, a água mineral, ela tem que ser potável, ou seja, atender esses 3 pré-requisitos e atender vários outros pré-requisitos que são os minerais que dão a classificação dela poder ser uma água mineral. Então, por exemplo, a água que a gente tem na torneira de casa, ela nunca vai ser mineral, porque ela foi tratada para ser uma água potável. Então, gente, claro, nós estamos falando de águas minerais, Eveline. Existe água ruim? Claro, existe água ruim. Né? O Rodrigo me deu uma outra dica. Porque água mineral natural não, tá, Vanessa? Existe água ruim. Que é existe água ruim. O Rodrigo estava me dizendo o seguinte, a minha prima estava muito envolvida com esse assunto de água, e eu tentando passar para ela as informações, ela está aí na live assistindo, e aí falando sobre água que solariza, água que vai para o esotérico, que vai para energia, para magia e tudo mais, ou para o aspecto aí... Seja lá como for, né? Não vamos ficar entrando muito nesses critérios, até porque o que nós estamos fazendo aqui é praticamente química mesmo, né? Não sei qual é a química que pode justificar esse tipo de coisa. Então, quando ele me disse sobre o sol, aí ele falou da importância quando vai fazer trekking, a gente está fazendo trekking, como que é a história, Rodrigo? A água que É isso que eu estou pegando aqui e lendo. Essa parte de solarizar a água mineral natural, que é o que sempre vai estar escrito no rótulo, se ela é natural. Todas elas, a água mineral natural. Se ela tiver escrito isso no rótulo, todas elas vai ter no rótulo também aqui, ó, guardar ao abrigo da luz do sol. Ou seja, ela não tem nenhum conservante. Da maneira que ela sai da fonte, ela está aqui. Tanto é que tem o nome da fonte. Então, da maneira que ela saiu da fonte, ela está aqui dentro. Se essa água ficar exposta ao sol,
Eu não vou ter nenhuma aqui, que aqui essa janela minha pega um pouco aqui, eu tive que manter ela mais fechada. A água, você vai ver, ela começa a dar um lodo verde embaixo. Por quê? Ela não tem conservante. Se você colocar cloro nela, ela não vai dar lodo nunca. Ou seja, o cloro faz essa limpeza nas tubulações que estão espalhadas por aí. Então, a caminhada, o trekking, eu comento com você que se tem uma água corrente e tem aquele lodo verdinho, bonito, vivo, quer dizer que aquela água ela está potável. Ali não tem uma poluição. Agora, se você vê aquela espuma branca, que você vê aquela água meio assim, você já fala assim, opa, aqui não tem vida. Essa água morreu. Então, acaba que a diferença, igual lá no passado, a água, como é que a pessoa perguntou? Se a água era... ruim ou boa? Era isso? Não, era fugiu a palavra. Mas a água, quando ela é água natural, ela tem a parte da natureza, além dos minerais, ela tem micro-organismos. A biologia Então, da água viva significa que ela vai desenvolver esse lodinho verde. Se você colocar exposto ao sol, igual qualquer... Água é alimento, Vanessa, assim como o vinho. Vinho pode pegar sol? Outra reação química, né? Exatamente. Então, assim, qualquer alimento que você deixar exposto ao ar, ao sol, ele acaba deteriorando. Menos McDonald's pode ficar vários anos sem deteriorar. Então... Porque não é alimento. Então, você vai mais ou menos por isso, entendeu? Então, lembrei, perguntando a água orgânica. Orgânica, Lembra disso? Mas foi a BS que perguntou, né? Porque as pessoas perguntam. A água mineral natural, ela é orgânica. Ela está com todos os seus... Tudo que existe tem de água vida. que não é orgânica, que é aquela que foi manipulada artificialmente, né? Exatamente. A gente tem a mais conhecida, que é a da casa da gente, que na verdade tem os mananciais que tem a coleta e tem o esgoto que é tratado, mistura isso, faz o tratamento químico e manda para a casa da gente. Aí coloca-se, além de outros minerais, os mais conhecidos, que é o cloro e flúor. E tem agora, está aparecendo no Brasil, que lá fora já é normal, que é a água purificada adicionada de sais. Agora deixa eu te fazer uma outra lembrança, essa está me caindo umas fichas aqui. 2 psiquiatras amigos nossos, o Dudu Viana e o Flávio, eles indicam água São Lourenço para todas as pessoas que têm baixa de lítio, porque a água tem bastante lítio. Olha que louco. É verdade, não é? Lembra que eu te falei a classificação? Antidepressiva, água antidepressiva, é a São Lourenço. Que ela tem lítio, uma das poucas que tem lítio. Eu fiquei impressionada com isso. Se você pegar a classificação dela, ela, quer ver, ó? Classificação, água mineral alcalina terrosa fluoretada litinada, porque ela tem lítio. E os 2 psiquiatras me falaram, porque assim, eu falei, eu sou apaixonada por São Lourenço. Ele falou, por isso que você já está bem tratadinha da cabeça. Lembra que eu te falei do rótulo azul? Olha se que você pegar aqui, ó, voltou. Rodrigo, não trava. Socorro. Fonte Oriente. Aí, se você pegar voltou. A sua vermelha, que é a gasosa naturalmente, é a mesma fonte. E aqui, tem gente perguntando que se a água que tira da torneira que está pondo no filtro de barro, já foi esgoto, gente, um dia, uai. Já foi esgoto. O filtro, Vanessa, toda fonte de água mineral tem filtro também, tá? O filtro, ele é para filtrar a impureza, que é areinha, galho, alguma coisa. O filtro, não, ele tem a sua eficiência. Eu tô rindo da Lainha, você tratada da cabeça, psiquiatra, que é louco. Então, o filtro, ele tem a sua eficiência, sim, não tem dúvida, mas, por exemplo, igual eu te falei, tem filtro que promete tirar cloro. Eu conheço filtro que realmente diminui cloro, mas é um filtro caríssimo, que muitas cafeterias têm usado. Não. Eita, falhou de novo. Algumas cafeterias têm usado filtros caríssimos para diminuir o cloro. Exatamente. Não seria mais barato comprar o tempo todo a água mineral, de acordo com o tipo de café que o cara faz? Vanessa, o café especial ele já teve um upgrade de custo, vamos falar assim. Ele é mais caro.
a produção, a forma como é feita. Então, isso é igual eu tenho conversado com as pessoas do café, igual teve a terceira onda, que é você sair do copo lagoinha, do boteco, daquele café extremamente torrado, e você passar por uma cafeteria de terceira onda, que você sabe a origem, sendo cafés diferentes, você tem um cardápio de café, a gente já está falando a quarta onda do café, pode ser que você vai fazer cafés com águas diferentes. Aí sim você pode, mas se você colocar num custo de cafeteria ter todos os cafés com água mineral, ele vai colocar isso no custo da xícara, acaba inviabilizando. Já tem algumas que estão fazendo. Então, assim... A Lulu está falando ali que o filtro de barro... A Lulu está falando ali que o filtro de barro foi classificado como o melhor filtro do mundo. Sim, a gente sabe disso. Mas as pessoas só querem saber se a água que elas estão colocando dentro do filtro, se ela já foi esgoto um dia. Já foi esgoto um dia. Quando eu chegava nessas cafeterias no Centrão, tipo essas pastelarias antigas da Galeria Ouvidor, mas muito antiga, tá, gente? Hoje não existe isso mais. Que a gente perguntava, o café é de hoje? Ah, é de hoje. Tipo assim, né? De hoje, né? Porque vai passando um café em cima do outro, né? Vai passando um café em cima do outro. Aquelas máquinas são loucas. Vanessa, o filtro de barra é interessante, realmente, ele foi classificado como um dos melhores do mundo, mas assim, você tem que lembrar que tem a manutenção da vela, a manutenção do filtro, tudo isso influencia com o decorrer dos anos. E outra, a água que eu tenho aqui em Belo Horizonte é totalmente, não sei se as pessoas conhecem, a água de Sete Lagoas, que é a água calcária. Uhum. Então, agora tem uma pergunta rapidinho. As águas... Já tem falta 4 minutinhos só. Ó. Nossa. Pode falar do calcário aí, enquanto eu busco uma foto aqui que o Carvalho me mostrou hoje. Eu falo que assim como qualquer produto que é construído, assim como o filtro de barro, ele tem a sua eficiência. Ou seja, você pega lá na embalagem do filtro, ele vai estar falando onde ele é eficiente. Ele é eficiente em filtrar tanto por cento de tanto, ele é eficiente em tantos litros que aquela vela aguenta. Só que as pessoas acabam não fazendo a manutenção. É a mesma coisa, você tem um carro e você nunca trocar o filtro de óleo do seu carro. Um dia ele vai parar de filtrar óleo. Isso é claro, tem que dar manutenção sempre naquele filtro, trocar sempre. Essa engenhoca de barro aí, porque são duas coisas. Uma é ter o filtro de barro e a outra é o compartimento de guardar a água ser de barro. O compartimento de guardar a água que vem por baixo do filtro, aquela metade do filtro para baixo, é só para manter a água fresquinha, gente. Esse produto aí, o meu garrafão, Vanessa, ele fica aquela que a gente vira, a parte de baixo é de barro para obter. Isso, minha prima, eu prefiro dela no barro. Minha família, meus avós na fazenda, a água da mina se colocava no filtro de barro, sem ter o filtro, só para ter o frescor mesmo. A moringa de barro, de porcelana. E isso aporta alguma coisa para a água? Acaba interferindo muito pouco, mas tanto é que você vê que esse filtro de barro mesmo, essa manutenção, e vale ressaltar isso, quando você coloca água de mina, por exemplo, quem tem sítio, fazenda, ela sempre dá o lodinho, que a gente estava falando. Mesmo não pegando sol com o dia a dia, e na hora de lavar, jamais sabão. Na hora de lavar, ou água com um pouquinho de água sanitária ou bicarbonato. Asepsia de recipiente a gente faz com isso, porque sabão ele tem uma gordura que fica. Rodrigo, a live vai cair, tem 30 segundos, se a gente não salvar a live, se ela cair a gente não consegue salvar. Queria agradecer, a gente vai repetir outros exemplos desses. Muito obrigada. Obrigado a você, todo mundo que esteve presente. Obrigada a todo mundo e todas as químicas que estavam aí. Isso. E as meninas da química que estavam. Beijão, Rodrigo. Beijo, obrigado a todo mundo. Obrigado, Vanessa. Beijo, tchau.